Olá, caríssimos irmãos, bem-vindos ao nosso programa A Luz da Fé. Este programa que é uma colaboração com os missionários monfortinos e a comunidade Canção Nova, que tem esse carisma de evangelizar pelos meios de comunicação. E porque a igreja é um corpo com diferentes carismas, é necessário depois não esquecermos que somos este mesmo corpo, esta unidade. Cada um vai dando, consoante o seu carisma, à igreja. E é por isso que depois há esta colaboração, nesse espírito mesmo de trabalharmos juntos, caminharmos com o mesmo objetivo. E este programa é fruto desta realidade de duas comunidades, portanto, os monfortinos, esta congregação fundada por São Luís Maria Grande de Montfort, e depois a comunidade Canção Nova, que foi fundada pelo Monsenhor Jonas Abib. Que Deus também o tenha na sua eterna bondade. Então, estamos a começar este nosso programa, a Jesus, que é destinada também à consagração a Jesus por meio de Maria. E convido-lhe desde já a preparar o seu coração, a preparar também a sua mente para tudo aquilo que nós hoje partilhamos convosco possa também ser compreendido, seja com a mente, mas também com o coração. E por isso, eu vou fazer uma oração, que é do livro O Amor da Sabedoria, logo no primeiro número, que é a oração, a sabedoria eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sabedoria divina, Rainha do céu e da terra, prostrado humildemente diante de vós, peço-vos perdão da minha ousadia em vir falar das vossas grandezas, sendo eu tão ignorante e pecador. Peço-vos que não leveis em conta as trevas do meu espírito, nem a impureza de meus lábios. E se porventura olhardes para elas, que seja para as destruirdes, com o olhar dos vossos olhos e com o sopro dos vossos lábios. Tendes em vós tantas belezas e doçuras, preservaste-me de tantos males e cumulaste-me de tantos benefícios. E apesar disso, continuais a ser tão desconhecida e desprezada. Como poderei eu ficar calado? Sim, não apenas o sentimento de justiça e de gratidão me impela a falar de vós, mas também o meu próprio interesse, ainda que não consiga senão balbuciar como uma criança. Não faço senão balbuciar, é verdade. Precisamente porque sou uma criança e balbuciando quero aprender a falar corretamente quando vier a alcançar a plenitude da vossa idade. Aceitai, pois, minha amável princesas, os meus balbuciamentos como se fossem eloquentes discursos. Aceitai os traços da minha pena como outros tantos passos que eu dou para vos encontrar. E do alto do vosso trono enviai tantas bênçãos e luz sobre tudo quanto me proponho a fazer e dizer-vos, que todos quantos vierem ouvi-lo venham a sentir-se inflamados por um desejo renovado de vos amar e vos possuir no tempo e na eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos, estamos a fazer um caminho em que o objetivo é cada um de nós adentrarmos naquilo que São Luís Maria Grande de Montfort chama de consagração. Renovar as nossas promessas do batismo para caminharmos com Maria. Em Maria, por Maria e para Maria. Ou melhor, por meio dela, chegarmos até o seu Filho Jesus. E é curioso que o nosso tema de hoje vai falar sobre a natureza da consagração. A natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria. O que é que consiste isto? Por que é que nos consagramos? Por que é que nós não vivemos o nosso batismo? E por isso podemos dizer que este quarto capítulo da verdadeira devoção é também, de certa forma, o coração deste mesmo tratado.
porque vale a pena relembrar que já temos vindo a falar sobre a necessidade de Maria na nossa vida e percebemos que ela é necessária foi necessária na encarnação de Cristo, é necessária para a nossa santificação. Vimos as 5 verdades no capítulo 2 do Tratado da Verdadeira Devoção, por exemplo, que nós pertencemos a Jesus e Maria, que Jesus é o fim último de todas as devoções, isto no 2º capítulo. E, mais recentemente, falamos sobre a escolha da verdadeira e falsa devoção à Nossa Senhora. Dito isto, então estamos em condições de ir a este coração, perceber o que é que compreende, qual é esta natureza da perfeição, o que é que consiste. Para isso, eu vou dividir este nosso programa em 3 partes, por uma questão também metodológica. Primeiro, vamos perceber então a natureza. Para isso vou recorrer ao capítulo 5, versículos 48 de Mateus. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai do céu. Depois vamos falar sobre esta consagração, consiste em dar-se por inteiro a Nossa Senhora e como esta devoção não é nada mais, nada menos que, e o terceiro ponto, que uma perfeita renovação do nosso batismo. Comecemos então pela primeira parte. E aqui o número 120 é muito importante, meus caros irmãos. Começo por ler, até para ser mais fiel ao texto de Grignon de Montfort. O que é que diz? Consistindo toda a nossa perfeição em sermos conformes, unidos e consagrados a Jesus Cristo, é bom de ver que a mais perfeita de todas as devoções há de ser aquela que mais perfeitamente nos conforma, une e consagra a Jesus. Pois continua São Luís: ora, sendo Maria entre todas as criaturas a mais conforme a Jesus Cristo, daí se conclui que de todas as devoções, a que melhor consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor Jesus Cristo é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe, e quanto mais consagrada for uma alma a Maria, tanto mais será a Jesus Cristo. Vamos no início deste número. Consistindo a nossa perfeição, relembram o versículo que eu apenas citei, de Mateus, consistindo a nossa perfeição em sermos, portanto, aqui o cuidado que São Luís tem ao nos apresentar este número é a nossa perfeição, que na dimensão cristã é o caminho que nós vamos fazendo de transformação, de conformação a Jesus Cristo. Nós vamos procurando, vamos dar passos para esta perfeição que São Luís Grignon de Montfort aqui, de certa forma, nos apresenta. Para isso, nós só conseguiremos ser perfeitos conjugando 3 verbos: conformar, unir e consagrar. É curioso, para a sua época, São Luís Maria Grignon de Montfort tem uma perspectiva diferente. Enquanto, por exemplo, há santos que, ao apresentar a sua proposta de vida espiritual, faziam o seguinte, que a vida espiritual consistia em 3 momentos, ou em 3 etapas, que eram a purificação, a iluminação e a união, como último ponto. São Luís Maria Grignon de Montfort faz, e aqui inaugura algo de diferente. Ele não vai pôr a união como o último ponto. Ele põe, lá está, no meio, entre a conformação e a consagração. É curioso este dado em São Luís Maria Grignon de Montfort. E o primeiro verbo para nós, segundo São Luís, começarmos a dar passos para esta perfeição, para nós sermos perfeitos, é conformar, ou seja, tomarmos uma forma.
nós temos de tomar a forma de Cristo. E bem nos relembra, por exemplo, o livro A Imitação de Cristo. E nos programas passados eu falei sobre, por exemplo, sobre a consagração, uma das 5 verdades da consagração, a terceira, falava precisamente que Maria, que a consagração, o devoto, ou a consagração a Maria, a Nossa Senhora, um dos sinais, é que é uma devoção santa. E que para isso é necessário imitar as 10 virtudes de Maria. E aqui estamos a falar que a conformação leva-nos a imitar Jesus Cristo. Quando São Paulo nos diz revesti-vos dos mesmos sentimentos de Cristo, podemos concluir com São Luís Maria Grão de Montfort, é para nós tomarmos a forma como Cristo era. Manso, misericordioso, bondoso. Jesus que com o seu olhar, por exemplo, quando olhou para Zaqueu, enquanto os publicanos viam em Zaqueu o homem condenado, Jesus viu nele um homem salvo. Um homem que poderia ser redimido, poderia, neste caso, a ele ser dado uma segunda oportunidade. Por isso é que Jesus vai à casa de Zaqueu. Portanto, é curioso esta necessidade que São Luís tem em dizer que é preciso conformar. Depois, esta união que nós vamos ter, fruto desta união. Já não sou eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim, diz-nos São Paulo. Tudo isto é um processo que vai durar a nossa vida. Porque queremos consagrar. Estes 2 prefixos ajudam-nos a compreender. Não é simplesmente um trabalho simplesmente humano. Só a nossa vontade, só a nossa potência. É muito mais. É a ordem da graça entrar em nós e nos ajudar a fazer este caminho. Portanto, para São Luís Maria Grão de Montfort, este caminho da consagração leva-nos a repensar, antes de mais, que somos convidados e chamados a sermos perfeito como é perfeito o Pai do céu, conformando, tomando uma forma, unindo-nos e consagrar. Por que é que São Luís faz esta proposta? É para renovar a nossa promessa do batismo. Por outras palavras, quem sou? Eu como cristão. Por que é que eu estou neste mundo? Para onde é que eu vou? Pode ser fácil, à primeira vista, responder estas questões, mas, na verdade, elas são tão antigas quanto a humanidade ou os primeiros homens começaram a se interrogar e perceber por que é que existiam. E, como é evidente, em Deus nós encontramos estas respostas. Jesus dá-nos estas respostas. E aqui vamos já para o segundo ponto do nosso programa de hoje. É que a consagração perfeita consiste em nós darmos a Nossa Senhora. Nós temos que dar-nos a Nossa Senhora a partir do momento que queremos ser perfeitos, conformes e unidos a Cristo, ou melhor, conformes, unidos e consagrados a Cristo, porque só dando-nos é que Maria, nossa Mãe, acolhe-nos e abraça-nos com seu amor maternal. São Luís, no número 121, vai dizer que é necessário nós darmos a Maria, a Nossa Senhora, de 4 formas. Primeiro, dar o nosso corpo, com todos os seus sentidos e membros. Tomar a consciência daquilo que São Paulo nos diz. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos que dar a Nossa Senhora. Num tempo que se fala muito de inteligência emocional, que é necessário até uma sanidade mais mental. O cristianismo, quando o Papa João Paulo até nos apresentou toda a teologia do corpo, ou quando a Igreja nos ajuda também a fazer este caminho, que o corpo
nosso corpo é templo do Espírito Santo, para nós percebermos que somos uma unidade e que este corpo tem de ser dignificado. E por isso é necessário conhecermos-nos bem. Para eu entregar o meu corpo, a Nossa Senhora, os sentidos, os membros, por que não ter maior consciência das minhas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que nos move, dos nossos pensamentos, o que os nossos pensamentos revelam, como já dizia Evagrio, muito de quem somos, para onde nos levam. Portanto, neste segundo ponto, ao dar-se completamente a Nossa Senhora, eu tomo consciência da minha dimensão corpórea. Mas não fico por aí. Também São Luís diz que é necessário que a nossa alma, com todas as suas faculdades, seja entregue à Nossa Senhora. E aqui, como normalmente é assim definido, as faculdades da alma, sendo a memória, a vontade, a inteligência, também consagram a Nossa Senhora. E revisitar um pouco a nossa memória, o nosso passado, o nosso presente. Como dizia São João da Cruz, por que não purificar? Até a nossa história, o nosso passado, as feridas que eventualmente nós até podemos ter, ou o momento em que nós nos sentimos amados, ou até a nossa inteligência para nos ajudar a compreender-nos melhor, ou a nossa vontade por ao serviço, ao caminho, melhor, disponível para este caminho com Maria. Mas também não damos só o corpo, a alma, damos, diz São Luís Maria Grão de Montfort, os nossos bens exteriores e os nossos bens interiores, espirituais. Portanto, única e simplesmente é dizer, todo teu, Maria, só todo teu. Corpo, alma, bens interiores, bens exteriores, aqui tudo te pertence. Quando fazemos isso, passamos a estabelecer uma dependência com Maria. Mais do que a dependência, é uma relação de proximidade com Maria. Por quê? Nós ouvimos, tomamos consciência que a nossa perfeição consiste em sermos conformes, unidos e consagrados. Mas para isso damos-nos inteiramente a Nossa Senhora. Por quê? Aqui é o terceiro ponto do nosso programa de hoje. Houve e há momentos na nossa vida que nós esquecemos quem somos. Por outras palavras, que esquecemos que somos batizados. E esta consagração, no primeiro e no segundo programa falei sobre isto, que esta consagração tem como objetivo renovar as nossas promessas do batismo. Ou seja, ir à nossa essência. Quem somos como filhos de Deus? Por que é que nós estamos aqui neste mundo? É curioso que Marcos, no capítulo 3, quando diz que Jesus volta de novo para a sinagoga, diz que ao entrar, encontra aí um homem com a mão atrofiada. Aí. E os fariseus estavam a observar e a ver o que ele faria com aquele homem. O que Jesus fez? Pediu para ele levantar-se e vir até ao meio. O que é que está implícito, meu irmão? E toca naquele homem. Aquele homem estava posto da parte. Provavelmente esqueceu-se, estava esquecido. O facto de Jesus ter pedido para levantar-se e vir ao meio, posso fazer, ainda que forçadamente, uma interpretação do nosso próprio batismo. Quantas vezes nos distanciamos, estamos como aquele homem, sentado ali, aqui neste mundo, e Jesus, e esta consagração tem como este objetivo, pedir para nos levantarmos, para virmos novamente aqui ao centro e pensar que nós não estamos só neste mundo. Nós somos e fomos criados por Deus com um objetivo, com amor eterno.
São Luís Maria Grão de Montfort vai dizer então que esta consagração, uma perfeita renovação dos votos do batismo, é o objetivo desta consagração. É voltarmos a ser chamados filhos de Deus. E aqui mesmo nesses números, São Luís vai dizer, e vai se questionar, mas por que nós não vivemos como cristãos comprometidos? Por que nós não vivemos a nossa fé? E não é a nossa fé a iluminar a nossa vida ou a estar no centro das nossas decisões? Por que nós colocamos a fé às vezes de parte? Ou, como às vezes também acontece, querem que a nossa fé seja colocada na sacristia e não pode mover a nossa vida até mesmo na sociedade? Por que não? São Luís então vai dizer que o motivo pelo qual nós muitas vezes não vivemos o nosso batismo tem a ver com nada mais, nada menos. Porque ignoramos, esquecemos que somos batizados. Ou, diz-nos São Luís Maria Grão de Montfort, ou porque assim o demónio nos tenta. E neste caso, deixamos-nos levar, simplesmente, deixamos de ser filhos de Deus e passamos a fazer a experiência do filho pródigo. Por isso, São Luís Maria Grão de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, mas nas outras obras, tem preocupação de fundamentar a sua consagração, a sua proposta de vida espiritual, seja na Bíblia, é muito recorrente textos bíblicos, e aqui nós vamos ver que, por exemplo, um dos capítulos do tratado é dedicado a uma figura, ou às figuras bíblicas, da consagração. São Luís tem esta preocupação. Não só a parte bíblica, mas também tem a preocupação até pela própria tradição da Igreja. Por isso é que ele cita Santo Éfreme, cita Santo Agostinho, cita Santo Tomás, vai citar São Bernardo, vai fazer citação de Santa Catarina, vai fazer citação até mesmo de Santo Éfreme, este grande poeta de Maria. E nesta senda, neste capítulo, quando São Luís quer denunciar os motivos pelos quais, muitas das vezes, a vida cristã vai se arrefecendo, é precisamente porque deixamos de viver a vida cristã. E nesse sentido, seja no número 128, mas no 129, vais fazer a citação de dois concílios. O de Trento e o de Sens. Vai dizer que tanto um como o outro, e até os próprios padres, dirá mais à frente, que um dos motivos da corrupção dos costumes tem a ver precisamente com a ignorância do batismo. Seja isto denunciado pelo Concílio de Sens e pelo Concílio de Trento. Este concílio foi em Paris no ano 839. Neste período, constatou que havia uma diminuição da prática cristã, porque deixamos de viver como filhos de Deus. Portanto, neste número, neste programa, nós hoje, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que, resumidamente falando, aprendemos? Primeiro, que somos chamados a ser conformes, unidos, consagrados em Jesus Cristo. Segundo, que temos de dar-nos completamente a Maria, a Nossa Senhora, sem reserva, nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida interior, a nossa vida exterior, tudo completamente de a Maria, porque somos todos dela. E segundo, nós compreendemos então que Maria é, ou melhor, que o batismo, o facto de eu ser conforme unido e consagrado a Cristo, é uma forma de viver de novo a minha dimensão como filho de Deus. Caros irmãos, vamos voltar no próximo programa para continuarmos esta nossa aventura. Ou se quisermos, o nosso caminho com São Luís Maria Grão de Montfort,
que nos mostra o caminho a Jesus por meio de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.